Nora Riqueza causa coma do sogro e faz proposta chocante ao filho para deixá-lo. O almoço de família começou como qualquer outro, recheado de risadas e pratos ornamentados. Mas em um instante tudo mudou. Durante uma esfuziante discussão sobre investimentos, Alberto, o sogro de Nora, um homem de presença imponente e fama inabalável, caiu em coma profundo. A família, em choque, não sabia que aquela fatalidade se tornaria o início de um pesadelo silencioso. Nora, envolta em seu mundo luxuoso, viu seu coração ser tomado pela ambição. O que começou como preocupação se transformou em uma oportunidade brilhante. Com o clima abafado, ela percebeu que o testamento do sogro tinha uma cláusula inesperada: a fortuna da família, jatos particulares, mansões em Paris e uma coleção de carros antigos. Dependia inteiramente da permanência de Alberto em coma. Um frio atravessou a espinha de Nora. A ideia de ter todo aquele dinheiro e status parecia irresistível, mas havia um preço. Ela olhou para Lucas, seu marido, lutando entre o amor por sua família e a devoção por Nora. O dilema estava claro como o dia: manter viva a mentira que as poderia salvar ou libertar o pai. Precisamos agir como se ele nunca mais fosse acordar, sussurrou Nora, uma proposta carregada de sinuosidade. Lucas ficou paralisado. O que você está dizendo? Isso é insano, respondeu. Mas a dúvida nas palavras dele não passou despercebida. Nora, fazendo gestos dramáticos, ameaçou: se você não concordar, eu contarei sobre o segredo do passado que poderia arruinar a reputação de todos nós. Seu olhar estava fixo, como se estivesse puxando Lucas para um abismo de tentação e medo. A tensão crescia entre eles, e cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto isso, um detetive particular começou a investigar o estado de Alberto. Era a última coisa que Nora desejava. O clima se tornava mais opressivo a cada dia, e com isso, sua culpa aumentava, como sombra que nunca se dissipa. Ela se espremeu para dentro de sua mente, angustiada pela ambição que agora consome suas noites. Ao mesmo tempo, as conversas sussurrantes da família começaram a reverberar pela casa, misturando indiferença ao drama daquela situação. Então, um telefonema inesperado chegou, quebrando o silêncio tenso que preenchia a casa. Nora, é sobre seu sogro. Seu coração disparou ao ouvir a voz do médico, e as palavras congelaram na ponta da língua. O que poderia ser tão relevante a ponto de fazer Nora repensar todas suas jogadas? E mais, como Lucas reagiria ao descobrir a verdade oculta sobre seu pai? O capítulo terminava com um ar de incerteza, um prenúncio de revelações que ainda estavam por vir. A linha entre amor e ambição nunca esteve tão... e as consequências dessa escolha ecoariam na vida de todos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone na mão de Nora parecia um peso insuportável. O médico do sogro dela estava do outro lado da linha, mas a voz dele soava distante. Nora, é sobre o seu sogro. As palavras ecoavam como um tambor na sua mente. O coração dela disparava. A expectativa era um veneno doce. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que aconteceu? Ele vai acordar? A inquietação tomava conta dela. A resposta lhe gelou o sangue. Foi um mal-estar inesperado. Precisamos conversar pessoalmente. O mundo à sua volta parou. O que mais poderia acontecer com Alberto? O que isso significava para os planos que traçara, os sonhos de riqueza e poder que começaram a lhe consumir? Após a ligação, o clima na casa tornou-se insuportável.
Lucas, ainda atordoado, percebeu a expressão de Nora. Ele sentia que algo não estava certo, mas sua lealdade à esposa e o amor pelo pai pulverizavam qualquer sanidade. O que foi, Nora? Você está pálida. O olhar dela era intenso, como se estivesse escondendo um segredo que poderia consumir tudo. Não é hora de falarmos disso, ela disse, com um sussurro que soava muito mais como um aviso. E naquele momento, clareou. Um barulho súbito. A porta da sala abriu-se com um estrondo. Era Clara, a irmã de Lucas, com o rosto pálido e olhos arregalados. Nora, você não vai acreditar no que eu descobri. A tensão estourava na sala. Todos pararam. O que mais poderia acontecer nesta história? Clara tinha o arquivo em mão, papéis amarelados que pareciam ter saído de um filme antigo. Ela jogou os papéis na mesa. Eu encontrei isso escondido no escritório do pai, no teste de DNA que ele fez há anos. O ambiente ficou pesado. As palavras, similarmente, parece e um tento poder, alguém que você conhece bem, Nora. O choque fez Nora dar um passo para trás. O que você está dizendo? O nó na garganta dela dificultava a fala. As memórias da infância de Lucas passaram pela sua mente. Esse documento diz que a verdadeira paternidade foi mantida em segredo e ele não queria que ninguém soubesse. O nome está aqui. Você precisa ver isso. Neste instante, Lucas leu a expressão de Nora, a mudança em seu olhar. O silêncio na sala tornava-se ensurdecedor. Ele agarrou um dos papéis com força e, ao olhar, a expressão dele se distorceu de confusão para um misto de raiva e dor. Quem é? Quem é meu pai, então? Nora estava em choque. Tudo o que respirara nas últimas semanas. Seus desejos, suas ambições, desmoronavam. O testamento de Alberto, a proposta de manter o sogro em coma. E agora, uma paternidade que poderia mudar tudo. O peso da culpa subia como uma maré alta. Lucas, ela não sabia como contar uma verdade que poderia desmoronar tudo. A casa começou a girar. Os sentimentos eram intensos. O olhar de Clara fixou-se no irmão. A incompreensão dolorosa pairava. Você precisa saber, Lucas. Para o bem de todos, precisamos enfrentar isso juntos. O capítulo da vida deles estava prestes a ser reescrito de uma forma que ninguém imaginava, e as consequências desse revelador estavam apenas começando. A linha entre amor e ambição havia sido quebrada. Agora tudo dependia da escolha que Lucas faria. Em meio a essa revelação bombástica, Nora não sabia se deveria lutar por seus desejos ou se esconder da verdade dolorosa que estava prestes a ser exposta. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se partir. O futuro deles permanecia nas sombras, e o próximo passo seria decisivo. O peso da revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Lucas ficou em choque, suas mãos tremendo, enquanto segurava o papel. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Quem é meu pai? Sua voz mal conseguia sair. O semblante de Nora estava pálido, um campo de batalha entre culpa e autopreservação. O silêncio era opressivo, quase palpável. Clara parecia ansiosa, como se quisesse quebrar a tensão. Precisamos saber, Lucas. Não podemos continuar vivendo nessa mentira. Mas um grito cortou o ar, unindo todos em um grau de terror. Era um som vindo do corredor, um estrondo, uma batida forte na porta da sala. Os olhos se voltaram para a origem do barulho. Antes que alguém se movesse, a porta se abriu bruscamente. Um homem desconhecido entrou. Sua presença imponente era como uma tempestade. Ele vestia um terno escuro, seu olhar fixo nos três, confuso e ameaçador. Precisamos conversar sobre Alberto. O homem falou, seu tom urgentemente grave. O coração de Nora disparou. Quem é você? Ela perguntou, um frio percorrendo sua espinha. O homem ignorou a pergunta e caminhou até Lucas. Você não sabe, não pode ficar no escuro sobre isso. Uma agitação crescente tomou conta do ambiente. A expressão de Clara se transformou, seus olhos arregalados pela incredulidade que saltava das palavras.
Esperem, o que você está dizendo? Lucas insistiu, a voz tremendo entre o medo e a fúria. Seu pai, seu verdadeiro pai, ele está vivo. O impacto da frase ecoou na sala. O silêncio rugiu em seguida, como se o tempo tivesse parado. Nora respirou fundo, a mente correndo. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso? O que quero dizer é que tudo o que vocês pensam saber sobre Alberto está errado. Ele não é quem vocês acreditam que ele é. E Lucas não é seu verdadeiro filho. O homem completou, sua voz duro como ferro. Eu sou o verdadeiro pai dele. E a razão pela qual Alberto caiu em coma não é o que parece. Ele estava prestes a descobrir a verdade. O choque foi como um soco no estômago de todos. Lucas balançou a cabeça, negando. Isso não pode ser verdade. Isso é uma loucura. A raiva começou a emergir, mas o medo era maior que a fúria. Nora estava perplexa, lutando para entender a dimensão do que acabara de ouvir. Você está mentindo. Como você pode afirmar uma coisa dessas? Ele fez um teste, um documento que ninguém deveria ter. Mas ele precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais, o homem insistiu. No fundo, Nora sentiu um nó se formando. A confiança que tinha em Alberto, o sogro que a tinha acolhido, agora parecia uma ilusão. E Lucas, ele estava preso no meio de tudo isso, o olhar confuso implorando por respostas. Estamos todos em perigo, o homem continuou, e a tensão subiu. Se Alberto acordar, existem segredos que farão com que você e sua família percam tudo. O futuro que Nora pensou que estava ao seu alcance, agora parecia escorregar por entre seus dedos. A luta pela fortuna, a tentação da ambição, tudo parecia pequeno diante daquela verdade devastadora. O que você está dizendo? Que nos envolvemos em algo muito maior. Um toque interrompeu a tempestade de emoções. O celular de Nora vibrou sobre a mesa. Uma mensagem. O coração dela acelerou. Nora, precisamos discutir sobre Alberto. Algo urgente. O medo cobriu seu rosto enquanto ela olhava para o novo intruso à sua frente. E assim, a pergunta pendia no ar. Quem realmente estava comandando esse jogo? O segredo estava agora exposto. Mas o que mais estava prestes a ser revelado? As consequências se tornavam mais sombrias a cada instante, e Nora sabia que o barro do passado a alcançaria. Não importava o quanto tentasse escapar, e com cada segundo que passava, a verdade se tornava uma sombra pronta para engoli-los. Assim, o caminho a seguir estava incerto. O que fazer quando a verdade é mais estranha que a ficção? O peso da revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Lucas ficou em choque, suas mãos tremendo enquanto segurava o papel. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Quem é meu pai? Sua voz mal conseguia sair. O semblante de Nora estava pálido, um campo de batalha entre culpa e autopreservação. O silêncio era opressivo, quase palpável. Clara parecia ansiosa, como se quisesse quebrar a tensão. Precisamos saber, Lucas. Não podemos continuar vivendo nessa mentira. Mas um grito cortou o ar, unindo todos em um grau de terror. Era um som vindo do corredor, um estrondo, uma batida forte na porta da sala. Os olhos se voltaram para a origem do barulho. Antes que alguém se movesse, a porta se abriu bruscamente. Um homem desconhecido entrou. Sua presença imponente era como uma tempestade. Ela vestia um terno escuro, seu olhar fixo nos três, confuso e ameaçador. Precisamos conversar sobre Alberto. O homem falou, seu tom urgentemente grave. O coração de Nora disparou. Quem é você? Ela perguntou, um frio percorrendo sua espinha. O homem ignorou a pergunta e caminhou até Lucas. Você não sabe, não pode ficar no escuro sobre isso. Uma agitação crescente tomou conta do ambiente. A expressão de Clara se transformou. Seus olhos arregalados pela incredulidade que saltava das palavras. Esperem, o que você está dizendo? Lucas insistiu, a voz tremendo entre medo e fúria. Seu pai, seu verdadeiro pai, ele está vivo. O
O impacto da frase ecoou na sala. O silêncio rugiu em seguida, como se o tempo tivesse parado. Nora respirou fundo, a mente correndo. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso? O que quero dizer é que tudo o que vocês pensam saber sobre Alberto está errado. Ele não é quem vocês acreditam que ele é. E Lucas não é seu verdadeiro filho. O homem completou, sua voz dura como ferro. Eu sou o verdadeiro pai dele. E a razão pela qual Alberto caiu em coma não. É o que parece. Ele estava prestes a descobrir a verdade. O choque foi como um soco no estômago de todos. Lucas balançou a cabeça negando. Isso não pode ser verdade. Isso é uma loucura. A raiva começou a emergir, mas o medo era maior que a fúria. Nora estava perplexa, lutando para entender a dimensão do que acabara de ouvir. Você está mentindo. Como você pode afirmar uma coisa dessas? Ele fez um teste, um documento que ninguém deveria ter. Mas ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem insistiu. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma reviravolta, o telefone de Nora tocou novamente, interrompendo toda a atenção. Todos pararam, os olhares fixos no dispositivo. A tela brilhava com uma mensagem de desconhecido. Depressa, a verdade está prestes a vir à tona. Nora, hesitante, atendeu. Alô? Sou eu que cuido do Alberto. Ele não está em coma por acaso. O que aconteceu foi muito mais intencional, e você precisa saber o que realmente está em jogo. A voz soou apressada e cheia de temor. Todos seguravam a respiração, as palavras incríveis se enredando na mente de Nora. Quem é você? Meu nome não importa. O que importa é que você e sua família estão em grave perigo. Alberto não caiu em coma por acidente. Ele estava prestes a expor segredos que podem destruir vocês. E agora você precisa decidir. Quer saber a verdade? Prefere viver nessa mentira. A adrenalina correu pelas veias de Nora. Ela olhou para Lucas e Clara. Um peso nos ombros. Um dilema que rasgava a alma. Que segredos? Sobre a fortuna, sobre o testamento. Há muito mais na história de Alberto do que a família tem conhecimento. E vocês precisam decidir o que farão com isso antes que seja tarde demais. O homem na sala se aproximou mais uma vez, o olhar insistentemente fixo em Lucas. Você precisa saber, Lucas, a sua vida, as suas ambições, tudo pode mudar num instante. Você tem que ouvir o que essa pessoa tem a dizer. A tensão estava insuportável. Nora sentiu o coração pesar, uma tempestade de emoções borbulhando dentro dela. O jogo estava mudando e com cada revelação, mais segredos ameaçavam vir à tona. As palavras do homem reverberaram em sua mente. Você quer saber a verdade ou viver na mentira? E assim, tudo o que pensavam saber sobre suas vidas estava prestes a desmoronar. O futuro que Nora imaginava agora se despedaçava diante de seus olhos, entre sombras e dúvidas. E aquele mistério pairava como uma nuvem escura, prestes a se desabar, enquanto a linha tênue entre amor e ambição se tornava mais complexa do que jamais poderiam imaginar. O que mais estava escondido? E a verdade, quando finalmente surgir, será algo que algum de nós poderá suportar. O peso da revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Lucas ficou em choque, suas mãos tremendo enquanto segurava o papel. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Quem? Quem é meu pai? Sua voz mal conseguia sair. O semblante de Nora estava pálido, um campo de batalha entre culpa e autopreservação. O silêncio era opressivo, quase palpável. Clara parecia ansiosa, como se quisesse quebrar a tensão. Precisamos saber, Lucas. Não podemos continuar vivendo nessa mentira. Mas um grito cortou o ar, unindo todos em um grau de terror. Era um som vindo do corredor. Um estrondo, uma batida forte na porta da sala. Os olhos se voltaram para a origem do barulho. Antes que alguém se movesse, a porta se abriu bruscamente. Um homem desconhecido entrou. Sua presença imponente era como uma tempestade. Ele vestia um terno escuro, seu olhar fixo nos três, confuso e ameaçador. Precisamos conversar sobre Alberto. O homem falou,
seu tom urgentemente grave. O coração de Nora disparou. Quem é você? Ela perguntou, um frio percorrendo sua espinha. O homem ignorou a pergunta e caminhou até Lucas. Você não sabe. Não pode ficar no escuro sobre isso. Uma agitação crescente tomou conta do ambiente. A expressão de Clara se transformou, seus olhos arregalados pela incredulidade que saltava das palavras. Esperem, o que você está dizendo? Lucas insistiu, a voz tremendo entre o medo e a fúria. Seu pai, seu verdadeiro pai, ele está vivo. O impacto da frase ecoou na sala. O silêncio rugiu em seguida, como se o tempo tivesse parado. Nora respirou fundo, a mente correndo. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso? O que quero dizer é que tudo o que vocês pensam saber sobre Alberto está errado. Ele não é quem vocês acreditam que ele é, e Lucas não é seu verdadeiro filho. O homem completou, sua voz dura como ferro. Eu sou o verdadeiro pai dele. E a razão pela qual Alberto caiu em coma não é o que parece. Ele estava prestes a descobrir a verdade. O choque foi como um soco no estômago de todos. Lucas balançou a cabeça negando. Isso não pode ser verdade. Isso é uma loucura. A raiva começou a emergir, mas o medo era maior. E a fúria. Nora estava perplexa, lutando para entender a dimensão do que acabara de ouvir. Você está mentindo. Como você pode afirmar uma coisa dessas? Ele fez um teste, um documento que ninguém deveria ter. Mas ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem insistiu. E então, como se o universo tivesse decidido fazer uma reviravolta, o telefone de Nora tocou novamente, interrompendo toda a atenção. Todos pararam, os olhares fixos no dispositivo. A tela brilhava com uma mensagem de desconhecido. Depressa. A verdade está prestes a vir à tona. Nora, hesitante, atendeu. Alô? Sou eu. Sou eu que cuido do Alberto. Ele não está em coma por acaso. O que aconteceu foi muito mais intencional. E você precisa saber o que realmente está em jogo. A voz soou apressada e cheia de temor. Todos seguravam a respiração, as palavras incríveis se enredando na mente de Nora. Quem é você? Meu nome não importa. O que importa é que você e sua família estão em grave perigo. Alberto não caiu em coma por acidente. Ele estava prestes a expor segredos que podem destruir vocês. E agora, você precisa decidir. Quer saber a verdade ou prefere viver nessa mentira? A adrenalina correu pelas veias de Nora. Ela olhou para Lucas e Clara. Um peso nos ombros, um dilema que rasgava a alma. Que segredos? Sobre a fortuna, sobre o testamento. Há muito mais na história de Alberto do que há. Família tem conhecimento. E vocês precisam decidir o que farão com isso antes que seja tarde demais. O homem na sala se aproximou mais uma vez, o olhar insistentemente fixo em Lucas. Você precisa saber, Lucas. A sua vida, as suas ambições, tudo pode mudar num instante. Você tem que ouvir o que essa pessoa tem a dizer. A tensão estava insuportável. Nora sentiu o coração pesar, uma tempestade de emoções borbulhando dentro dela. O jogo estava e com cada revelação, mais segredos ameaçavam vir à tona. As palavras do homem reverberaram em sua mente. Você quer saber a verdade ou viver na mentira? E então, o inesperado aconteceu. Clara, que estava quieta, de repente desabou no chão, como se tivesse sido atingida. O corpo dela convulsionava enquanto gritos ecoavam. Nora se jogou para o lado dela, seu coração disparado. Clara, não, o que está acontecendo? A cena se desenrolava como um filme horrendo. A expressão do homem mudou de determinação para preocupação, e ele se inclinou para ajudar Clara. É uma reação. Ela precisa de ajuda médica. Ele gritou, tentando estabilizar a irmã de Lucas. O ambiente estava em alvoroço. Lucas estava em choque, sem saber se ajudava a irmã ou encarava o estranho que revelava tudo. Nora olhou para o homem. Um pensamento cruzou sua mente. Seria ele parte disso? Os olhos dele pareciam revelar algo mais profundo, uma conexão que ela não conseguia entender. Enquanto isso, o celular de
Nora vibrava incessantemente. Outro aviso? Saberia que consumir tudo aquele momento com dúvidas poderia ser fatal. O homem olhou para ela e disse: a verdade virá à tona, não importa o que faça. Prepare-se para o que está por vir. E mais uma coisa. Ele apontou para o papel que Lucas segurava. Aquela informação vai mudar tudo. Você precisa proteger o que é seu. A sala parecia um cenário de desespero total. Clara estava no chão. E ao longe, a sirene de uma ambulância se aproximava. Lucas ainda parecia confuso. Os rostos de Nora e do homem emaranhados em incerteza. O que mais estava escondido? E acima de tudo, quem realmente estavam lidando? A tempestade se formava, e a verdade inevitavelmente estava se aproximando. O futuro ressoava, repleto de sombras e segredos prontos para serem revelados. O clima na sala era de pura tensão. Clara, caída no chão, tremia violentamente. O homem de terno escuro tentava segurá-la, enquanto Lucas fazia o possível para ajudar. Nora sentia o coração na garganta, cada batida mais forte que a anterior. O telefone em suas mãos vibrava incessantemente, mas a única coisa que importava agora era a vida da irmã do marido. Clara, ei, fique comigo, gritou Lucas. Seus olhos marejados de pânico. Ele olhava para a irmã como se as palavras pudessem curá-la. O homem ignorava o estado de Clara, fixando a atenção em Lucas. Você precisa entender, não é seguro, eles estão vindo. A frase cortou a tensão no ar como uma faca. Quem está vindo? O que você quer dizer com isso? Nora questionou, a voz tremendo. A urgência da situação a fez esquecer do medo, o coração pulsando em direções opostas. Alberto não caiu em coma apenas por problemas de saúde. Ele descobriu algo que colocou todos vocês em risco. Ele estava prestes a expor uma rede de decisões corruptas e perigosas. O homem continuou, sem se importar com aqueles ao seu... Você precisa saber a verdade, e rápido. A sirene da ambulância se aproximava, e a tensão ficava insuportável. Clara! Lucas chorou, os olhos desesperados. Ele virou-se para o homem. O que você sabe sobre meu pai? Como você pode ser tão frio? Por quê? Há coisas mais profundas que não entendemos ainda. Não só sobre você, mas sobre sua mãe também. O homem falava de forma enigmática, como se cada sílaba fosse um mistério a ser desvendado. Sobre minha mãe? O que você sabe sobre ela? O desespero de Lucas crescia, e Nora podia ver a raiva se formando. Isso a fez hesitar. A imagem de Alberto, o sogro que ela sempre considerou um pilar de força, começou a desmoronar diante de seus olhos. Então, como se um comando invisível tivesse ativado um alerta, a porta se abriu violentamente de novo. Um grupo de pessoas entrou, todas vestidas de forma semelhante, com expressões sérias e intrépidas. Embora não fossem agentes do governo, sua presença era opressiva. Onde está Alberto? Um deles gritou. Temos que levá-lo. Nora sentiu o corpo gelar. Levá-lo? Para onde? Ela se virou para o homem de terno, sangue frio correndo em sua corrente. O que está acontecendo aqui? Eles estão atrás de informações que Alberto descobriria. Ele não pode acordar, não até que tudo esteja resolvido. O homem pareceu preso entre dar informações e proteger-se, como se cada palavra pudesse ser sua última. Resolvido? E se ele acordar? O que vão fazer conosco? Lucas se juntou ao tumulto, os olhos fuzilando de medo. Clara ainda estava ali, imóveis, mas respirava ofegante. Mãe, ela sabia de alguma coisa. A verdade, murmurou Clara, enquanto os olhos se fechavam lentamente. Ela esteve em contato, nesse momento. O mundo de Nora virou de cabeça para baixo. As palavras de Clara ecoaram com a força de um trovão. O que você está dizendo? O que sua mãe sabia? O corpo dela estava em chamas com o turbilhão de emoções. Segredos se acumulavam como sombra em uma tempestade, e a verdade tinha uma forma ainda mais devastadora. Ela encontrou documentos, mensagens. Clara estava perdendo forças, e o olhar de Lucas parecia sufocado. Eu pensei que fossem apenas velhas histórias. Histórias? Que histórias? Nora sentiu seus pulmões se contraírem, a confusão misturando-se com uma crescente sensação
de que algo muito maior do que imaginavam estava em jogo. O homem se adiantou, o olhar se intensificando. Vocês não têm ideia que está em jogo. A família inteira está em perigo, e a única maneira de manter tudo seguro é descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E enquanto ele falava, a situação começou a girar descontroladamente, como se o tempo estivesse mudando. E em um súbito impasse, a luz no corredor piscou e um grito de desespero ecoou pela casa. Um dos homens que entraram antes disparou um tiro, e o mundo de Nora se desfez em 1000 pedaços. O estalo foi seguido de um grito agonizante, e o tempo pareceu congelar. Cada respiração pesada, cada batida do coração reverberava como um eco sombrio. O que mais estava escondido sob a superfície de toda aquela mentira? Quem realmente eram os inimigos? E qual seria a verdadeira história da família? Naquele instante, as alianças se desfizeram, e com a primeira gota de sangue, tudo o que acreditavam mudou para sempre. O que mais havia à espreita nas sombras? E quando a poeira assentar, que verdades permaneceriam? O clima na sala era de pura tensão. Clara, caída no chão, tremia violentamente. O homem de terno escuro tentava segurá-la, enquanto Lucas fazia o possível para ajudar. Nora sentia o coração na garganta, cada batida mais forte que a anterior. O telefone em suas mãos vibrava incessantemente, mas a única coisa que importava agora era a vida da irmã do marido. Clara, ei, fique comigo, gritou Lucas, seus olhos marejados de pânico. Ele olhava para a irmã como se as palavras pudessem curá-la. O homem ignorava o estado de Clara, fixando a atenção em Lucas. Você precisa entender. Não é seguro. Eles estão vindo. A frase cortou a tensão no ar como uma faca. Quem está vindo? O que você quer dizer com isso? Nora questionou, a voz tremendo. A urgência da situação a fez esquecer do medo, o coração pulsando em direções opostas. Alberto não caiu em coma apenas por problemas de saúde. Ele descobriu algo que colocou todos vocês em risco. Ele estava prestes a expor uma rede de decisões corruptas e perigosas. O homem continuou, sem se importar com aqueles ao seu redor. Você precisa saber a verdade, e rápido. A sirene da ambulância se aproximava, e a tensão ficava insuportável. Clara! Lucas chorou, os olhos desesperados. Ele virou-se para o homem. O que você sabe sobre meu pai? Como você pode ser tão frio? Porque há coisas mais profundas que não entendemos ainda. Não só sobre você, mas sobre sua mãe também. O homem falava de forma enigmática, como se cada sílaba fosse um mistério a ser desvendado. Sobre minha mãe? O que você sabe sobre ela? O desespero de Lucas crescia, e Nora podia ver a raiva se formando. Isso a fez hesitar. A imagem de Alberto, o sogro que ela sempre considerou um pilar de força, começou a desmoronar diante de seus olhos. Então, como se um comando invisível tivesse ativado o alerta, a porta se abriu violentamente de novo. Um grupo de pessoas entrou, todas vestidas de forma semelhante, com expressões sérias e intrépidas. Embora não fossem agentes do governo, sua presença era opressiva. Onde está Alberto? Um deles gritou. Temos que levá-lo. Nora sentiu o corpo gelar. Levá-lo? Para onde? Ela se virou para o homem de terno, sangue frio correndo em sua corrente. O que está acontecendo aqui? Eles estão atrás de informações que Alberto descobriria. Ele não pode acordar. Não até que tudo esteja resolvido. O homem parecia preso entre dar informações e proteger-se, como se cada palavra pudesse ser sua última. Resolvido? E se ele acordar, o que vão fazer conosco? Lucas se juntou ao tumulto, os olhos fuzilando de medo. Clara ainda estava ali, imóveis, mas respirava ofegante. Mãe, ela sabia de alguma coisa. A verdade, murmurou Clara enquanto os olhos se fechavam lentamente. Ela esteve em contato. Nesse momento, o mundo de Nora virou de cabeça para baixo. As palavras de Clara ecoaram com a força de um trovão. O que você está dizendo? O que sua mãe sabia? O corpo dela estava em chamas com o turbilhão de emoções.
Segredos se acumulavam como sombra em uma tempestade, e a verdade tinha uma forma ainda mais devastadora. Ela encontrou documentos, mensagens. Clara estava perdendo forças, e o olhar de Lucas parecia sufocado. Eu pensei que fossem apenas velhas histórias. Histórias? Que histórias? Nora sentiu seus pulmões se contraírem, a confusão, misturando-se com uma crescente sensação de que algo muito maior do que imaginavam estava em jogo. O homem se adiantou, o olhar se intensificando. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A família inteira está em perigo, e a única maneira de manter tudo seguro é descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E enquanto ele falava, a situação começou a girar descontroladamente, como se o tempo estivesse mudando. E em um súbito impasse, a luz no corredor piscou. E um grito de desespero ecoou pela casa. Um dos homens que entraram antes disparou um tiro, e o mundo de Nora se desfez em 1000 pedaços. O estalo foi seguido de um grito agonizante, e o tempo pareceu congelar. Cada respiração pesada, cada batida do coração reverberava como um eco sombrio. O homem de terno escuro caiu ao chão, segurando o braço, uma expressão de dor estampada no rosto. Você não devia estar aqui, ele gritou, enquanto o sangue começava a vazar por seus dedos. O cenário mudava em frações de segundo. As pessoas começaram a gritar e a se afastar. O caos se instalou. Clara, gritou Lucas, tentando manter a calma enquanto o pânico o envolvia. O olhar dele se voltara para o homem caído, em busca de uma explicação para a tragédia que desabava sobre eles. O que está acontecendo? O que tem a ver com o que está acontecendo com meu pai? O homem com os olhos arregalados conseguiu sussurrar. A paternidade, tudo está interligado, alguém está no comando e é um membro da família. A revelação cortou como uma faca. Nora sentiu o sangue esfriar em suas veias. Como assim? O que ele queria dizer? E quem poderia ser essa pessoa? Enquanto a sirene da ambulância se tornava mais clara, sentiu que a terra sob seus pés se desmoronava. O que mais estava escondido? Então, em meio ao tumulto, a verdade chocante e inesperada se aproximava. O futuro deles, agora repleto de incertezas, estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Quem está por trás disso? Lucas rugiu, a voz ecoando na sala. Mas logo em seguida, a porta se abriu ainda uma vez e um rosto conhecido apareceu. Era a mãe de Lucas. Com um olhar de desespero e determinação, ela declarou: Chegou a hora de vocês saberem a verdade. Chegou a hora de vocês saberem a verdade. A voz da mãe de Lucas ecoou na sala, cortando o ar pesado como uma faca. Todos se viraram para ela, cada um carregando uma mistura de curiosidade e desespero. Nora sentia o coração acelerar, uma tempestade de emoções dentro dela. O que mais poderia ser revelado? Quem é você para entrar assim, no? Lucas começou, mas a mãe levantou a mão, pedindo silêncio. O olhar dela estava fixo, sério, como se soubesse que o pediria a seguir mudaria tudo. Eu não estou aqui para discutir. Estou aqui para salvar vocês. Ela respirou fundo, como se a gravidade das palavras que estava prestes a pronunciar fosse insuportável. Eu sabia mais do que deixei transparecer. Eu estava em contato com Alberto. Ele me contou coisas sobre o passado e sobre vocês. A sala parou, como se o tempo houvesse congelado. Clara ainda gemia no chão, enquanto o homem de terno, ferido, tentava se levantar. Lucas olhou para a mãe, confuso. Do que você está falando? O que mais há? Ele sempre foi doente. A mãe de Lucas hesitou, um tremor na voz. Alberto não é quem todos pensam que ele é. E nem você, Lucas. O que te chamaram de nome é uma mentira. Você não é realmente filho de Alberto. Ela fez uma pausa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Seu pai verdadeiro está aqui agora. Os olhos de Lucas se arregalaram, uma mistura de choque e descrença. Como assim? Você está dizendo que eu não sou? Ele olhou para o homem ferido. A mente acelera como um trem desgovernado. Isso não pode ser verdade, sussurrou Nora, enquanto um nó se formava em sua garganta. Como você pode afirmar algo assim sem provas? Porque eu sei, Nora.
Emitir em contato com seu pai biológico, Alberto. Ele estava prestes a revelar tudo antes de cair em coma. E agora eles estão vindo atrás dele e de vocês. O homem no chão começou a se levantar, a dor nos olhos. Você tem que entender. Eles não vão parar até que a verdade seja silenciada. Ele olhou para Clara, ainda no chão, e então para Lucas, seu olhar cheio de desespero. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um estrondo. E 3 figuras entraram, armas em punho. O caos se instalou novamente, e o ar se encheu com mensagens de desespero. Gritos, passos apressados. Protagonizem o que está a acontecer. Você, diga onde está Alberto, um deles ordenou, a voz retumbando em autoridade. Lucas instintivamente se colocou à frente da irmã. A adrenalina invadia seus músculos, um impulso incontrolável de proteção. Nora olhou para o homem no chão, depois para a mãe de Lucas. O que está acontecendo? Que isso está acontecendo? A resposta estava prestes a chegar, mas uma explosão teria um efeito mais forte. Um tiro ecoou e tudo se transformou em um turbilhão. O homem do terno caiu de volta ao chão, desta vez não se ergueu. A cena estava envolta em horror. Clara gritou novamente e Lucas, horrorizado, olhou para a mãe, buscando respostas. O que mais você está escondendo? A voz dela era agora um grito, um pedido de socorro. No momento, isso não importa. O que interessa é sair daqui. O homem murmurou, mas o silêncio na sala retornou com uma força opressiva. Tudo se mudou em um instante, e enquanto a tumultuada ação acontecia, um novo dado surgiu: a imagem de Alberto. Não apenas um patriarca, mas um terceiro de segredos e mágoas. O que mais havia sido encoberto? E, acima de tudo, quem realmente eram aqueles que estavam tão dispostos a destruir tudo em nome da verdade? Nora se sentiu sufocada com a narrativa se expandindo, confundindo amor e traição, enquanto o futuro deles mergulhava nas sombras. E assim, com tudo já desmoronando, a única coisa que poderia se perguntar era o que mais poderia acontecer antes que a verdade finalmente despontasse. O clima na sala era insuportável. O homem de terno estava caído no chão, a mão coberta de sangue. A tensão disparou como um foguete. Lucas, a mãe e Nora estavam perdidos, a cena diante deles um verdadeiro pesadelo. A sirene da ambulância ainda soava ao longe, mas tudo parecia paralisado. Clara! Lucas gritava desesperado, mas ninguém parecia ouvir. A mãe havia até perdido a força nas palavras. Nora sentiu uma onda de terror e confusão. Quem são essas pessoas? O sussurro dela mal se fez ouvir. Os homens armados estavam em alerta, prontos. Um deles apontou para o homem no chão. Precisamos levá-lo, rápido. O olhar deles era gelado e determinado. Levá-lo para onde? Lucas questionou, mas já sabia que não teria uma resposta satisfatória. O homem ferido fazia um esforço evidente para se levantar, mas uma expressão de dor distorcia seu rosto. Alberto não caiu em coma por acidente. Estava prestes a descobrir um segredo. E agora isso. Segredo? A mãe dele não conseguia esconder a raiva. O pânico tomou conta da sala. São todas mentiras. Ele não pode ser meu pai. Isso não faz sentido. Dói na verdade, não é? O homem de terno falou, sua voz quase um sussurro. Estava prestes a revelar que você, Lucas, não é filho dele, mas da mãe de Clara. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. A revelação foi como o estouro de um balão. Tudo se despedaçou. Lucas congelou, os olhos vidrados. A dor se misturava com a confusão em sua expressão. Não pode ser. O que você está dizendo? Você é filho de um amor proibido. A mãe de Clara e Alberto. Eles se encontraram mais vezes do que você. Imagina. O homem, ainda em sofrimento, concentrava-se em cada palavra. Esta guerra entre vocês é sobre algo muito mais profundo do que saibam. Nora olhou para Lucas, seu coração doendo por ele. Ele estava prestes a descer das nuvens e aterrissar em um mundo cruel. Isso não pode ser verdade. A voz dela tremia, mas havia uma parte que queria acreditar. O homem ferido continuava, apesar da dor. Nossa família é um circo de mentiras.
E as cortinas estão prestes a serem puxadas. Clara, sua mãe sabia. Ela tinha documentos, tudo. Ele olhou para eles, seu olhar um clamor por ajuda. Agora tudo pode desmoronar. Você conhece a verdade, não conhece? Lucas se virou com raiva. Você se aproveitou da dor. Eu não sou um produto de uma traição. Pare. Nora não podia suportar mais. O grito dela ecoou na sala. A verdade é inegável. Se quisermos sobreviver a isso, precisamos enfrentar isso juntos. E isso inclui descobrir quem realmente está dirigindo esse jogo. Foi nesse momento que um outro homem avançou, um tipo diferente, seu olhar ameaçador. O verdadeiro pai de Lucas também não pode descobrir a verdade. A intenção dele estava clara, e enquanto todos olhavam. Surpresa, o outro homem de terno revelou uma arma. Quem está realmente no controle disso tudo? Porque mesmo agora eles estão assistindo. O que irão fazer com esses fatos? A tensão aumentou à medida que cada um respirava fundo. Não havia mais retorno. Então, antes que pudessem entender as intenções, tiros foram disparados. A luz piscou. Um grito. Clara estava atingida. E quando finalmente todos focaram nela, já era tarde demais. Ela caíra, seu corpo no chão, o rosto pálido. O mundo ao redor girou, enquanto Nora se ajoelhava ao lado da irmã de Lucas. Clara, não, por favor, acorde. E as dúvidas se intensificaram. O que está acontecendo? Qual é a verdade? Porque isso não faz sentido. A confusão total se precipitou à medida que o que aconteceu agora trazia consequências inimagináveis. As questões pairavam no ar, e o que parecia claro agora se tornava em labirinto sem fim. A linha entre amor e traição estava mais emaranhada do que nunca. O que ocorreu naquelas paredes? Os murmúrios nas bordas cresciam, e a única coisa que restava era um eco sombrio da voz de Clara. O jogo só estava começando. Lucas caiu de joelhos, o desespero tomando conta dele. Clara, não, por favor, acorde. Ele a segurou nos braços, enquanto o sangue manchava o chão. Nora também estava ali, o coração apertado, lutando com lágrimas que ameaçavam escorregar por suas bochechas. O caos na sala havia tomado conta, e aqueles homens estavam prestes a transformar tudo em um completo cenário de terror. Mas antes que a situação se tornasse ainda mais insuportável, um golpe de luz cortou a penumbra. A porta se abriu de novo, e entrou um grupo de paramédicos. Precisamos de espaço, gritou um deles, enquanto o outro se aproximava de Clara. A tensão explodiu, e por um segundo, tudo parou. Eles estavam ali. O conhecimento que buscavam, a verdade que precisava ser revelada. Quem feriu este homem? Eles perguntaram, enquanto um dos homens armados tentava se afastar. Mas o olhar deles fazia a realidade ser clara. Era o momento da verdade. É tudo uma grande teia de mentiras, disse o homem ferido, ainda deitado no chão, sua voz arrastando-se. Vocês têm que acreditar, a vida de todos está em jogo. Sua expressão de dor meio que grudava nas evidências que ecoavam na sala. A mãe de Lucas, com lágrimas nos olhos, falou, ainda tentando achar as palavras. Meus queridos, verdade não é fácil, mas precisamos nos unir agora. Temos que enfrentar isso juntos como família. Nora, ainda em choque, assentiu, enquanto seus pensamentos repetiam as últimas palavras de Clara. O jogo só estava começando. A sensação de que tudo o que viviam era apenas uma fração do que ainda poderia acontecer deixava um nó na garganta. Eu não consigo perder mais ninguém, gritou Lucas, enquanto seus olhos se encheram de determinação. Ele olhou para sua mãe, depois para Nora. Nós vamos resolver isso. Chega de segredos. E nessa declaração havia uma força, uma mudança de perspectiva. Os socorristas estabilizaram Clara, enquanto tiravam ela do chão, e com um olhar de agradecimento, Lucas percebeu que a batalha deles estava apenas começando. O homem de terno, mesmo ferido, se levantou aos poucos. Se você souber a verdade, terá a chance de se proteger da próxima vez. O verdadeiro inimigo ainda está por vir. As palavras dele pairavam no ar como uma sombra, e todos sabiam que uma nova fase estava prestes a começar.
As revelações estavam apenas na superfície. O que mais estaria à espreita nas sombras da família? Um breve silêncio se instalou, mas logo quebrado quando a sirene da ambulância desapareceu na distância. Nós vamos nos juntar, e se precisar, vamos lutar juntos, porque a verdade nos libertará, disse Nora, segurando firmemente a mão de Lucas. E assim, eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir. O futuro ainda era nebuloso, mas uma coisa era certa: a jornada deles não acabara. O eco do passado se misturava às incertezas do presente. Como uma linha de dominós prestes a cair, a verdadeira batalha estava apenas começando. E agora, galera, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Vamos lá! Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você sabe que apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.